Eles acharam que tinham feito tudo certo. Pesquisaram referências, ligaram para antigos empregadores, analisaram cada detalhe do currículo. A mulher que estava sentada à frente deles parecia perfeita. Educada, calma, olhar atento, respostas medidas. Nada nela gritava perigo. Pelo contrário, transmitia confiança, segurança, normalidade. E foi exatamente isso que os convenceu. Nos primeiros dias, tudo parecia funcionar melhor do que o esperado. As crianças se apegaram rápido demais. A rotina da casa entrou em ordem. A babá sabia onde estavam objetos que ninguém lembrava de ter mostrado. Sabia os horários certos, os silêncios certos, os momentos em que era melhor não perguntar nada. Pequenos detalhes começaram a chamar a atenção, mas nada que justificasse desconfiança imediata. Ela observava muito, fazia perguntas específicas. Às vezes, ficava tempo demais parada em certos cômodos da casa, como se estivesse tentando lembrar de algo. Quando perguntavam sobre o passado dela, as respostas vinham completas demais ou vagas demais. Nunca no meio termo. A família começou a sentir algo difícil de explicar. Não era medo. Era uma sensação incômoda de que alguém estava vendo além do que deveria. Como se aquela mulher não estivesse ali apenas para cuidar das crianças, mas para confirmar algo. Então vieram os episódios estranhos, objetos fora do lugar, conversas interrompidas, reações silenciosas que ninguém sabia interpretar. Nada explícito. Nada que pudesse ser apontado como ameaça. Mas a pergunta começou a se formar primeiro em pensamento, depois em sussurros. Por que ela quis tanto esse emprego? Eles ainda não sabiam, mas aquela contratação não foi fruto do acaso, não foi coincidência, e muito menos inocente. Aquela babá não entrou naquela casa para começar uma nova vida. Ela entrou para fechar um capítulo que nunca terminou. E quando a verdade começasse a aparecer, ninguém ali estaria preparado para o que ela revelaria. A casa sempre foi vista como um lugar seguro, um daqueles imóveis amplos, em bairro tranquilo, onde as janelas ficavam abertas durante a tarde e o barulho das crianças era parte da rotina. Para Daniel e Helena, aquela casa representava tudo o que haviam conquistado juntos: estabilidade, conforto e a sensação de que tinham construído a família certa, do jeito certo. Com 2 filhos pequenos e rotinas cada vez mais exaustivas, a decisão de contratar uma babá parecia apenas mais um passo natural. Não havia drama nem urgência extrema, apenas a necessidade de ajuda. E foi assim que Clara entrou em suas vidas. Desde o primeiro dia, ela se mostrou eficiente, organizada sem ser invasiva, afetuosa sem exageros. As crianças se adaptaram rápido demais, o que Helena interpretou como sorte. Daniel, mais prático, viu aquilo como alívio. Pela primeira vez em meses, a casa parecia funcionar sem esforço. Mas havia algo difícil de definir. Clara caminhava pela casa com familiaridade excessiva. Não perguntava onde ficavam certas coisas, apenas sabia. Em alguns momentos, parecia reconhecer detalhes antigos da estrutura, marcas na parede, portas que quase nunca eram abertas. Pequenas pausas silenciosas surgiam em sua rotina, sempre nos mesmos lugares. Helena percebeu primeiro, não como suspeita, mas como incômodo. Uma sensação vaga, quase culposa, de estar observando alguém que observava demais. Daniel preferiu ignorar. Afinal, não havia motivo concreto para desconfiar de alguém tão discreta. E talvez esse tenha sido o maior erro, porque aquela casa guardava histórias que nunca foram totalmente resolvidas, silêncios antigos, um passado empurrado para debaixo do tapete com a esperança de que o tempo fosse suficiente para apagá-lo. Clara não falava muito sobre si. Quando falava, escolhia as palavras com cuidado. Nunca mentia, mas também nunca dizia tudo. E enquanto a família seguia acreditando que tinha contratado apenas uma babá, Clara seguia observando, conectando detalhes, confirmando suspeitas. Ela não estava ali para aprender uma rotina. Ela estava ali para entender o que realmente tinha acontecido naquela casa. E, sem saber, Daniel e Helena haviam aberto a porta para alguém que não buscava emprego, buscava respostas. Daniel sempre acreditou que controle era sinônimo de segurança. Engenheiro, metódico, acostumado a resolver problemas com lógica, ele gostava de saber onde cada coisa estava, a que horas acontecia, quem entrava e quem saía. A casa refletia isso, organizada, limpa, funcional. Nada fora do lugar, nada fora do previsto. Helena era o oposto complementar, mais sensível, atenta aos detalhes invisíveis, percebia mudanças de humor antes que palavras fossem ditas. Onde Daniel via rotina, ela sentia clima. Onde ele via solução, ela sentia consequência. Talvez por isso tenha sido ela a primeira a perceber que algo naquela nova fase não se encaixava perfeitamente. Clara chegou numa segunda-feira nublada. Não houve atraso, nem nervosismo exagerado. Ela tocou a campainha exatamente no horário combinado. Quando Helena abriu a porta, encontrou uma mulher jovem, postura contida, olhar atento demais para alguém em seu primeiro dia. Havia algo sereno em Clara, quase calculado, como se estivesse medindo o ambiente antes mesmo de entrar. "Pode entrar", disse Helena, abrindo passagem. Clara agradeceu com um sorriso discreto e cruzou a porta devagar, observando a casa como quem não está vendo algo novo, mas confirmando algo antigo.
Daniel cumprimentou-a de forma cordial, rápida. Estava atrasado para o trabalho e queria encerrar aquela apresentação inicial logo. As crianças, Lucas e Sofia, observaram de longe, curiosas. Clara ajoelhou-se para ficar na altura deles. Apresentou-se com voz calma, sem exagerar no tom infantil. Não forçou proximidade. Ainda assim, em poucos minutos, Sofia já segurava sua mão. Helena achou bonito. Daniel achou eficiente. Nos primeiros dias, Clara mostrou o domínio absoluto da rotina. Preparava o café no horário exato em que as crianças acordavam. Organizava os brinquedos sem precisar perguntar onde ficavam. Sabia quais portas rangiam, quais janelas precisavam ser fechadas antes do vento da tarde. Você mostrou tudo isso para ela? Perguntou Helena a Daniel certa noite. Claro que não, respondeu ele, sem levantar os olhos do celular. Ela deve ser observadora. A palavra ficou ecoando na mente de Helena. Na quarta-feira, Helena percebeu Clara parada no corredor que levava ao quarto de hóspedes, um cômodo raramente usado. Ela não tocava em nada, apenas olhava. Quando percebeu a presença de Helena, desviou o olhar rapidamente. Tá tudo bem? Sim, só estava tentando lembrar onde fica o banheiro social. Helena achou estranho. O banheiro ficava do outro lado da casa e Clara já o utilizara várias vezes. Mas não disse nada. Sentiu-se exagerada por desconfiar. Na sexta-feira, Lucas comentou algo durante o jantar. A Clara sabe de tudo aqui. Daniel riu. Claro que sabe, ela trabalha aí o dia todo. Não, insistiu o menino. Ela sabe coisas de antes. Helena olhou para o filho. Como assim? Lucas deu de ombros. Ela disse que esse quarto já foi azul. O silêncio que se instalou foi curto, mas denso. E era mesmo? Daniel perguntou, sem pensar muito. Helena sentiu o estômago apertar. Mas isso foi antes da reforma. As crianças eram pequenas demais para lembrar. Daniel franziu a testa. Você comentou isso com ela? Helena balançou a cabeça negativamente. Naquela noite, Helena demorou a dormir. Não porque tivesse medo, mas porque algo dentro dela tentava se organizar. Pequenos detalhes, isolados, não significavam nada, mas juntos formavam uma sensação difícil de ignorar. No sábado, Daniel saiu cedo. Helena ficou em casa. Enquanto organizava a lavanderia, ouviu Clara cantar baixinho no quarto das crianças. A melodia era antiga, familiar demais. Helena parou para ouvir. Sentiu um arrepio estranho, como se aquela música tivesse sido arrancada de uma memória que ela preferia manter enterrada. Quando entrou no quarto, Clara se calou imediatamente. Essa música de onde é? Clara pensou por um instante. Minha mãe costumava cantar. Helena assentiu, sem saber o que responder. Algo naquela resposta parecia ensaiado. No fim da tarde, Clara pediu para ir embora um pouco mais cedo. Disse que precisava resolver algo pessoal. Daniel autorizou sem questionar. Helena observou pela janela enquanto Clara se afastava. Por um segundo, teve a impressão de que ela parou no portão, olhou para a fachada da casa e respirou fundo, como quem finalmente confirma um endereço. Naquela noite, Helena entrou no quarto de hóspedes. Não sabia exatamente por quê. Abriu o armário. Nada fora do comum, mas ao fechar a porta, percebeu algo que nunca havia notado antes, uma pequena marca na parede, quase imperceptível, escondida atrás da porta. Helena passou os dedos sobre ela, um risco antigo, o tipo de detalhe que só alguém que já esteve ali antes perceberia. Ela saiu do quarto com o coração acelerado. Na cozinha, Daniel bebia água. Daniel, você acredita em coincidências demais? Depende, por quê? Helena hesitou. Nada, esquece, mas ela sabia que não esqueceria. Porque, naquele momento, uma certeza silenciosa começou a se formar dentro dela. Clara não estava naquela casa para se adaptar. Ela estava ali porque já conhecia aquele lugar. E a casa, aos poucos, parecia começar a responder à presença dela. Na segunda semana, a rotina da casa parecia funcionar bem demais. Daniel voltou a chegar mais cedo do trabalho. Helena dormia melhor. As crianças estavam mais calmas, mais organizadas, mais silenciosas do que o habitual. À primeira vista, tudo indicava que contratar Clara tinha sido uma das melhores decisões que já haviam tomado. Mas o silêncio também pode ser um aviso. Helena começou a notar que as crianças mudavam de comportamento quando Clara não estava por perto. Lucas fazia perguntas estranhas. Sofia ficava quieta demais. Não era medo, era como se estivessem tentando entender algo que não sabiam explicar. Certa manhã, enquanto Helena preparava o café, Lucas se aproximou. Maria Clara perguntou se você ainda guarda a caixa azul. Helena sentiu o corpo travar por um segundo. Que caixa azul? Lucas franziu a testa. Aquela do armário alto, onde ficam coisas importantes. Helena respirou fundo. Eu não sei do que você está falando. Lucas pareceu confuso. Ela disse que era importante. Helena não respondeu. A tal caixa azul existia, guardada no fundo do armário do quarto do casal, com documentos antigos, fotos e coisas que ela preferia não revisitar. Nunca falara dela com as crianças. Nunca. Naquele mesmo dia, Helena decidiu observar Clara com mais atenção. Percebeu que ela evitava certos assuntos, mas conduzia outros com precisão cirúrgica. Fazia perguntas que pareciam inocentes, mas sempre direcionadas. Sobre datas, sobre reformas, sobre pessoas que já não frequentavam a casa. Vocês sempre moraram aqui? Perguntou Clara durante o almoço.
desde antes das crianças nascerem, respondeu Helena. Clara sentiu lentamente. Imagino que muita coisa tenha mudado desde então. Helena percebeu que não era uma afirmação comum. Era quase uma constatação. Daniel, por outro lado, continuava alheio. Para ele, Clara era apenas eficiente. Quando Helena tentava tocar no assunto, ele minimizava. Você anda muito tensa, dizia ele. Está vendo coisa onde não tem. Mas tudo mudou numa noite de quinta-feira. Daniel acordou com um barulho vindo do andar de baixo. Olhou o relógio, quase 2 da manhã. Pensou em assalto. Desceu em silêncio e encontrou Clara na cozinha, com a luz fraca acesa, sentada à mesa. Clara, sua voz saiu mais alta do que pretendia. Ela levantou o olhar lentamente. Não parecia assustada. Desculpa, não consegui dormir. Daniel estranhou. Você sabe que não precisa ficar aqui fora do horário. Eu sei. Houve uma pausa. Às vezes é difícil dormir em lugares que guardam tanta coisa. Daniel sentiu um desconforto inesperado. Como assim? Clara sorriu de leve. Nada importante. Só estava pensando. Daniel subiu de volta para o quarto, mas não voltou a dormir. No dia seguinte, comentou o episódio com Helena. Pela primeira vez, ela não tentou parecer exagerada. Daniel, você não acha estranho ela falar desse jeito? Talvez seja só o jeito dela. Ela fala como se conhecesse essa casa. Daniel suspirou. Você quer que eu a demita por intuição? Helena não respondeu. Sabia que ainda não tinha provas. Apenas sensações. Na sexta-feira, algo concreto aconteceu. Helena entrou no quarto do casal e encontrou a porta do armário aberta. A caixa azul estava fora do lugar. Não aberta. Apenas movida. Seu coração disparou. Chamou Clara imediatamente. Você mexeu aqui? Clara olhou para a caixa, depois para Helena. Não. A resposta veio rápida demais. Tem certeza? Tenho. Helena sentiu vontade de insistir, mas algo no olhar de Clara fez recuar. Não era desafio, era expectativa. Naquela noite, Helena decidiu abrir a caixa. Encontrou documentos antigos, fotos amareladas, cartas que não lia havia anos. Ao fundo, um envelope que não lembrava de ter guardado ali. Dentro dele, uma fotografia antiga da casa antes da reforma. E, no canto da imagem, quase fora de foco, uma criança pequena parada no corredor. Helena sentiu o sangue gelar. Reconheceu aquele corredor. Reconheceu aquela marca na parede, mas não reconhecia a criança. O som de passos no corredor a fez virar rapidamente. Clara estava a parar à porta do quarto. Você achou? Perguntou ela, com voz baixa. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Clara respirou fundo. Eu não vim aqui para causar problemas, mas também não vim fingir. Helena fechou a caixa com força. Você precisa ir embora. Clara sentiu lentamente. Eu vou, mas não hoje. Daniel apareceu no corredor, confuso com a discussão. O que está acontecendo? Helena olhou para ele, os olhos marejados. Daniel, ela sabe coisas demais. Clara manteve a calma, porque alguém precisa lembrar do que vocês escolheram esquecer. O silêncio foi pesado. Daniel encarou Clara com desconfiança pela primeira vez. Do que você está falando? Clara deu um passo para trás. Amanhã eu explico. Ela virou e saiu, deixando o casal parado no corredor, com a sensação de que algo irreversível havia sido colocado em movimento. Naquela noite, Helena teve certeza de uma coisa. O segredo que Clara carregava não dizia respeito apenas a ela, dizia respeito àquela casa, àquela família, e a uma decisão tomada há muitos anos, que estava prestes a cobrar seu preço. Daniel passou a noite em claro. Não era medo do que Clara pudesse fazer, mas da possibilidade muito mais incômoda de que ela estivesse certa. A frase dela, alguém precisa lembrar do que vocês escolheram esquecer, se repetia na mente dele como um eco insistente. Daniel sempre acreditou que o passado era algo controlável, algo que se organizava em caixas bem fechadas. Mas naquela madrugada, percebeu que algumas caixas não ficam fechadas para sempre. Helena também não dormiu. Sentada na beira da cama, segurava a fotografia antiga com cuidado excessivo, como se o papel pudesse se desfazer. O corredor da imagem era inconfundível. A marca na parede estava lá, mas aquela criança não deveria existir. Pelo menos não para eles. Daniel, ela quebrou o silêncio. Você se lembra da reforma? Ele respirou fundo. Claro, foi logo depois do daquele ano. Helena fechou os olhos. Antes disso, a casa era diferente. E nós também. Daniel não respondeu. Não porque não lembrasse, mas porque lembrar exigia admitir que certas decisões haviam sido tomadas rápido demais, sob pressão demais e enterradas fundo demais. Na manhã seguinte, Clara chegou no horário habitual. Cumprimentou as crianças como sempre, preparou o café, organizou a casa. Nada em sua postura indicava urgência ou culpa. Pelo contrário, parecia aliviada, como se o momento que esperava finalmente estivesse próximo. Daniel pediu que Helena levasse as crianças para a escola naquele dia. Queria falar com Clara sós. Sentaram-se na mesa da cozinha, a mesma onde ela fora encontrada naquela madrugada. Você disse que explicaria, começou Daniel. Então explique. Clara manteve as mãos cruzadas sobre a mesa. Eu não vim aqui para acusar ninguém. Vim porque precisei entender. Entender o quê? Porque algumas pessoas seguem em frente enquanto outras ficam presas. Daniel sentiu o tom mudar. Você sabe quem nós somos?
Eu sei quem vocês foram. Clara levantou-se e caminhou até o corredor. Parou diante da porta do quarto de hóspedes. Esse quarto já foi outro, disse. Não foi. Daniel engoliu em seco. Era um depósito. Clara sorriu, sem humor. Era um quarto. Ela voltou-se para ele. E alguém dormia ali. O silêncio foi pesado. Daniel finalmente perguntou: quem é você? Clara? Ela demorou a responder. Sou alguém que cresceu tentando entender por que foi deixada para trás. A porta da frente se abriu. Helena havia voltado mais cedo do que o esperado. Ao ver os dois parados no corredor, sentiu o coração acelerar. Daniel não, mas já era tarde. Clara respirou fundo e continuou. Há muitos anos, essa casa não tinha silêncio. Havia gritos, discussões, medo. Ela olhou diretamente para Helena. E havia uma criança que ninguém quis. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Você não sabe do que está falando. Eu sei exatamente. Clara tirou do bolso uma dobra de papel. Colocou sobre a mesa. Era um registro antigo, um documento hospitalar. Daniel reconheceu a data imediatamente. Isso não é possível, murmurou. Respondeu Clara. Vocês assinaram. Helena começou a chorar. Nós fizemos o que achamos certo. Para quem? Clara perguntou. Daniel sentiu o peso daquela pergunta cair sobre ele. Você está dizendo o que Clara sentiu. Eu sou aquela criança. O mundo pareceu parar. Helena se sentou lentamente, como se o corpo tivesse desistido de resistir. Nós não tivemos escolha, ela disse quase em sussurro. Não naquela época. Clara aproximou-se. Sempre há escolha. Só que algumas pessoas não vivem com as consequências. Daniel levantou-se abruptamente. Então foi por isso que você veio? Para se vingar? Clara balançou a cabeça. Não. Ela olhou ao redor da casa, absorvendo cada detalhe. Eu vim ver se vocês se lembravam. O silêncio se prolongou. Helena finalmente perguntou. E agora? Clara hesitou. Agora eu ainda não sei. Naquele momento, o telefone de Daniel tocou. Era a escola. Algo havia acontecido com Lucas. Enquanto Daniel corria para atender, Clara olhou para Helena com um misto de dor e algo que Helena não soube identificar. Talvez piedade. Vocês seguiram em frente, disse Clara. Construíram uma vida perfeita. Mas tudo isso foi feito em cima de um silêncio. Ela caminhou até a porta, e silêncios sempre voltam. Clara saiu, deixando a casa mergulhada em um vazio pesado. Helena olhou para a caixa azul aberta sobre a mesa, para a fotografia antiga, para o documento que jamais deveria ter voltado à luz. Pela primeira vez, ela entendeu. Aquela casa nunca esqueceu o que aconteceu ali. Apenas esperou o momento certo para lembrar. O hospital tinha cheiro de desinfetante e silêncio forçado. Lucas não estava gravemente ferido, apenas uma queda no recreio, alguns pontos no supercílio, mas o susto foi suficiente para desmontar qualquer tentativa de normalidade. Daniel assinava papéis sem realmente lê-los. Helena observava o filho dormir, sentindo um peso que não vinha apenas do medo de perdê-lo, mas da culpa que insistia em reaparecer. A ligação da escola fora banal, mas o momento não. Quando Daniel desligou o telefone naquela manhã, teve a sensação clara de que tudo estava se alinhando de uma forma que ele não controlava mais. Como se decisões antigas estivessem finalmente encontrando seus efeitos. Clara não foi ao hospital, e isso incomodou Helena mais do que deveria. Ao voltarem para casa, a ausência dela era quase física. O quarto das crianças estava organizado demais. A cozinha limpa demais. A casa parecia vazia, mesmo cheia de objetos. Ela não voltou, disse Daniel, olhando o relógio. Helena assentiu. Talvez seja melhor assim. Mas nenhum dos dois acreditava nisso. Naquela noite, Lucas acordou chorando. Helena correu até o quarto. Ela prometeu que ia ficar, disse o menino, entre soluços. Quem, filho? A Clara. Helena sentou-se na cama. Ela disse que não ia embora antes de terminar. Helena sentiu um frio subir pela espinha. Terminar o quê? Lucas encolheu os ombros. Não sei, mas ela falou que tudo ia ficar no lugar certo. No dia seguinte, Helena encontrou algo sobre a cama do quarto de hóspedes, uma chave antiga e um bilhete curto. Nem tudo o que foi fechado foi resolvido. Daniel tentou racionalizar. Isso é manipulação emocional, disse. Ela quer nos desestabilizar. Ou quer que a gente finalmente enfrente, respondeu Helena. Eles discutiram pela primeira vez de verdade em anos. Vozes elevadas, acusações veladas. Daniel defendendo que haviam feito o melhor possível. Helena admitindo, pela primeira vez em voz alta, que talvez não. Nós a abandonamos, Daniel. Nós sobrevivemos, ele rebateu. Havia caos, medo, pressão. Você estava mal. Isso não apaga o que fizemos. A chave do bilhete não saía da mente de Helena. Naquela tarde, ela decidiu usá-la. A chave abria o antigo porão, um espaço que raramente era usado desde a reforma. Ao descer os degraus, Helena sentiu o cheiro de umidade e memória. Luz fraca, caixas antigas e, no fundo, um armário de metal. Dentro dele, objetos esquecidos, brinquedos infantis, roupas pequenas, um cobertor gasto. Provas silenciosas de uma presença que fora apagar às pressas. Helena sentou no chão e chorou como não chorava há anos. Enquanto isso, Daniel recebeu uma ligação inesperada. SR. Daniel, aqui é do Conselho Tutelar. O mundo parou. Recebemos uma denúncia anônima. Nada grave ainda, mas precisamos conversar. Daniel desligou o telefone com a certeza de que Clara não estava mais apenas buscando respostas.
Ela estava forçando consequências. Na escola, Sofia começou a fazer desenhos estranhos. Casas divididas ao meio, pessoas sem rosto. Uma figura maior sempre fora da casa, observando. Quem é essa? Perguntou a professora. Sofia respondeu sem hesitar. É a Clara. Ela disse que casas também escolhem quem fica. Daniel tentou falar com Clara. Ligou. Mandou mensagens. Nada. Até que, naquela noite, encontraram um e-mail enviado de um endereço desconhecido. Vocês tiveram tempo. Eu tive silêncio. Não quero destruir nada. Quero que vocês escolham agora, como adultos. Helena leu em voz alta, com as mãos tremendo. O que ela quer? Daniel perguntou. Helena respondeu com honestidade dolorosa. Ela quer que a gente assuma. Daniel sentou-se, derrotado. Pela primeira vez, ele entendeu que o que estava em jogo não era apenas o passado. Era o presente das crianças. Era a história que contariam sobre si mesmos. Era quem eles seriam quando o silêncio finalmente acabasse. Em algum lugar, Clara observava, não mais como babá, mas como a parte da história que eles tentaram apagar, e que agora exigia existir. A casa nunca mais voltou a ser silenciosa da mesma forma. Não havia gritos, nem brigas constantes, mas o ar parecia mais pesado, como se cada parede tivesse passado a carregar uma expectativa. Daniel começou a chegar mais tarde do trabalho. Helena passou a evitar certos cômodos. As crianças sentiam e reagiam. Lucas ficou introspectivo. Perguntava menos, observava mais. Sofia, por outro lado, falava demais sobre Clara, como se ela nunca tivesse ido embora. Ela vai voltar, dizia com naturalidade. Ela disse que sempre volta. Helena corrigia com cuidado. Ela não trabalha mais aqui, filha, mas ela não foi embora de verdade. Daniel ouviu isso da porta e sentiu um desconforto que não vinha do medo, mas da culpa. Pela primeira vez, perguntou a si mesmo se Clara realmente havia ido embora ou apenas mudado de lugar. Naquela semana, o conselho tutelar apareceu. Nada formal, nada acusatório. Perguntas simples, educadas, mas cirúrgicas. Sobre a rotina da casa, sobre quem cuidava das crianças, sobre decisões passadas. É apenas um procedimento, disseram. Daniel assentiu, mas por dentro sabia. Alguém tinha puxado um fio antigo. E fios antigos quase nunca vêm sozinhos. Depois da visita, Helena encontrou outro bilhete. Desta vez no porta-luvas do carro. Vocês ensinaram seus filhos a dizer a verdade. Agora é a vez de praticar. Helena sentiu as pernas tremerem. Clara não estava apenas próxima. Ela estava dentro da rotina deles. Naquela noite, Daniel finalmente cedeu. Precisamos falar com ela. Ela quer isso, respondeu Helena. Eu sei, mas fugir não está funcionando. Daniel enviou uma única mensagem para o e-mail desconhecido. O que você quer de nós? A resposta veio minutos depois. Que vocês contem. Contem o quê? Daniel digitou. A história inteira. Para eles, Daniel largou o celular. Ela quer que a gente conte para as crianças, disse com a voz quebrada. Helena fechou os olhos. Talvez seja a única coisa que ainda não fizemos. Mas o medo não era apenas da reação das crianças. Era da imagem que elas construiriam dos próprios pais, do amor que poderia se transformar em estranhamento, do respeito que poderia virar silêncio. Na manhã seguinte, algo inesperado aconteceu. Sofia não estava no quarto. Helena percorreu a casa em pânico. Daniel correu para fora. O portão estava destrancado. O coração de Helena quase parou quando viu, do outro lado da rua, Sofia sentada no banco da praça, e ao lado dela Clara. Daniel atravessou a rua com passos rápidos. O que você está fazendo? Gritou. Clara levantou-se lentamente. Ela veio até mim. Isso é loucura, disse Helena, puxando a filha para perto. Sofia chorava. Ela só estava contando histórias. Daniel encarou Clara. Você não tem o direito. Eu sei, respondeu ela, assim como eu não tive escolha. Houve um silêncio tenso. Clara respirou fundo. Eu não vim para tirar nada de vocês. Eu vim porque essa casa construiu uma mentira e colocou crianças dentro dela. Helena sentiu a frase como um golpe. O que você quer agora? Perguntou. Clara olhou para Sofia, depois para Lucas, que observava da porta de casa. Quero que eles cresçam sabendo quem vocês realmente são. Daniel sentiu algo se romper dentro dele. E quem você é? Perguntou. Clara respondeu com firmeza triste. Sou o erro que vocês chamaram de solução. Naquela noite, Daniel e Helena sentaram-se com os filhos na sala. A televisão desligada, as luzes baixas. O clima pesado. Daniel começou a falar, mas as palavras não vinham. Helena segurou sua mão. Antes de sermos seus pais, fomos pessoas que erraram. Lucas olhava atento. Sofia segurava um brinquedo. Existiu uma criança, continuou Helena, que viveu aqui, e que nós não conseguimos proteger. O silêncio das crianças foi mais assustador do que qualquer reação. Do lado de fora da casa, alguém observava. Clara estava sentada no carro, desligado, do outro lado da rua. Não por vingança, não por prazer, mas porque precisava saber se, dessa vez, a verdade seria dita até o fim. E enquanto Daniel e Helena começavam a contar a história que jamais planejaram revelar, o futuro daquela família estava sendo reescrito, não por quem chegou depois, mas por quem nunca deveria ter sido esquecida. A sala estava em silêncio, não um silêncio tranquilo, mas aquele tipo que pesa no ar que faz o tempo parecer mais lento. Daniel havia parado de falar.
Helena segurava as próprias mãos com força, como se temesse que elas tremessem demais. Lucas mantinha o olhar fixo no chão. Sofia abraçava o brinquedo com força, sem entender tudo, mas sentindo mais do que deveria. A história havia sido contada, não com todos os detalhes, não com datas exatas ou justificativas longas, mas o suficiente para que a verdade existisse, para que não pudesse mais ser empurrada de volta para dentro de uma caixa. Então ela morou aqui? Perguntou Lucas, quebrando o silêncio. Helena sentiu, com dificuldade. Por um tempo. E vocês mandaram ela embora? Ele continuou. Daniel respirou fundo. Nós não soubemos fazer diferente. Lucas levantou o olhar. Não havia raiva explícita. Havia algo pior. Distância. Vocês sempre dizem que a gente tem que assumir quando erra. A frase caiu como um golpe seco. Ninguém respondeu. Naquela noite, Clara não apareceu mais. Nenhum bilhete, nenhuma mensagem, nenhum sinal. Como se, depois de forçar a verdade a existir, tivesse cumprido o que precisava. Mas as consequências continuaram. O conselho tutelar voltou. Não para tirar as crianças, não para punir formalmente, mas para registrar, acompanhar, observar. A palavra acompanhamento passou a fazer parte da rotina da casa. Uma lembrança constante de que escolhas antigas deixam rastros longos. Daniel começou a perceber mudanças sutis. Lucas já não corria para abraçá-lo quando chegava do trabalho. Sofia fazia perguntas que não tinham resposta fácil. Helena passou a evitar o espelho do quarto, como se não gostasse mais da imagem que via. A casa também mudou. O corredor parecia mais estreito. O quarto de hóspedes já não parecia vazio, parecia ausente. A marca na parede nunca mais foi ignorada. Certa tarde, Helena encontrou Lucas sentado no chão do porão, olhando para os brinquedos antigos que haviam sido encontrados ali. Ela brincava com esses? Perguntou ele. Sim. Ela ficou sozinha? Helena sentiu o nó se formar novamente. Mais do que deveria. Lucas assentiu lentamente. Ninguém deveria ficar sozinho aqui. Naquela noite, Daniel saiu para caminhar. Precisava respirar fora da casa. Ao dobrar a esquina, viu alguém parado perto do antigo ponto de ônibus. Uma silhueta conhecida. Cabelo preso. Postura contida. Clara. Ela não se virou. Não tentou se esconder. Apenas estava ali. Daniel parou a alguns metros de distância. Você conseguiu o que queria, ele disse. Clara demorou a responder. Eu não queria algo. Eu precisava. E agora? Perguntou ele. Clara finalmente olhou para ele. Agora vocês sabem. E eles sabem. Isso foi justiça? Daniel insistiu. Ela pensou por alguns segundos. Não sei. Justiça não apaga. Só impede que continue escondido. Daniel sentiu o peso daquelas palavras. Você vai embora? Clara deu um meio sorriso triste. Eu já fui embora há muito tempo. Ela caminhou até a esquina e desapareceu. Daniel voltou para casa com a sensação estranha de que algo havia sido encerrado, mas não resolvido. Na manhã seguinte, Helena encontrou um envelope na caixa de correio. Não havia remetente. Dentro, apenas uma fotografia recente, a casa vista de fora ao entardecer. No verso, uma frase curta. A verdade não destrói casas. Ela só muda quem mora nelas. Helena guardou a foto na caixa azul, não para esconder, mas para lembrar. Meses se passaram. A família seguiu em frente. Não como antes, nunca mais como antes, mas seguiu. As crianças cresceram sabendo que seus pais eram humanos, capazes de amor, capazes de erro, capazes de silêncio. E, às vezes, isso era mais difícil de aceitar do que qualquer mentira. Em algumas noites, quando a casa ficava quieta demais, Helena tinha a impressão de ouvir passos no corredor. Não de alguém presente, mas de algo que finalmente havia sido reconhecido. A casa não estava mais em silêncio, ela estava em memória. E, em algum lugar, Clara também seguia sua vida. Não como vítima, não como vilã, mas como alguém que se recusou a desaparecer. A pergunta que ficou não era sobre perdão, nem sobre culpa. Era outra. Se fosse, você teria contado a verdade.